Shalom, meus amados, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um estudo por aqui e mais uma vez eu venho pedir para que você curve a sua cabeça para que possamos fazer uma oração. Soberano, eterno e bendito Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Yeshua, eu peço agora que o Senhor, pela sua graça, poder e misericórdia, com o seu Espírito da verdade, possa permear as nossas mentes e corações, abrindo o nosso entendimento para a compreensão da verdade, e que somente a verdade, Senhor, seja manifestada no nosso meio neste momento de estudo. O Teu Espírito da verdade possa nos direcionar, possa nos fortalecer, possa nos conduzir para compreendermos a Sua vontade em nos revelar o oculto e o escondido, para a manifestação do Senhor no Seu Filho, através de nós, os discípulos, que pelo Teu Espírito da verdade temos manifestado a verdade à humanidade. Que o Senhor venha nos dirigir neste momento, colocando por terra todo bloqueio na mente, no coração, que tudo aquilo que o inimigo possa armar para nos distrair, para nos impedir de conhecermos a verdade, que venha nos desfocar, que venha de alguma forma intervir em que possamos ter acesso a essa verdade, venha cair por terra. Toda distração, todo e qualquer tipo de ação maligna que venha de alguma maneira tirar o nosso foco, possa servir para tirar o nosso foco, venha cair por terra em nome do Senhor Yeshua. Amém. Amém, amados? Bom, vamos lá. Quando surge o tetragrama YHWH, ou em hebraico Yod Hei Vav Hei, cuja pronúncia é Yahué na história dos antigos hebreus? Eu fiz esse questionamento à inteligência artificial e ela me disse o seguinte: ótima pergunta, Ellison. O surgimento do tetragrama YHWH, aqui escrito em hebraico da direita para a esquerda, Yod Hei Vav Hei, é um tema central da história do antigo Israel e envolve evidências arqueológicas, literárias e linguísticas. Vamos analisar passo a passo. 1. O que é YHWH, ou tetragrama, Yahué? O tetragrama Yod Hei Vav Hei YHWH, Yahué, é o nome próprio do Deus de Israel, também conhecido como Jeová dos evangélicos e protestantes e Javé dos católicos, certo? Que não tem nada a ver conosco, porque em hebraico, aramaico, grego e latim sequer existe não só a letra como o fonema J, como em G, né, com o mesmo som de G que nós conhecemos nos dias de hoje. Né? A letra J ela foi criada em 1543 por um francês chamado Pierre de la Ramée, o chamado Petrus Ramos em latim. Enfim, daí veio as pronúncias Jeová, Javé e Jesus. Tá? Mas vamos lá. O tetragrama YHWH é o nome próprio do Deus de Israel, que nós já entendemos pelo estudo anterior, que é composto por vários Els. E, inclusive, os atributos ou nomes desses Els se fundiram a engrandecimento de Yahué, do Yahué dos judeus, não o Yahué, pai do Senhor Yeshua. Beleza? Então vamos lá. O tetragrama YHWH é o nome próprio do Deus de Israel, distinto de termos genéricos como El ou Elohim. Aparece principalmente na Bíblia hebraica, mas também em inscrições arqueológicas antigas. É pronunciado tradicionalmente como Yahué, embora o hebraico antigo não indicasse vogais, ou seja, a vocalização surgia na pronúncia. Depois vieram aí os sinais massoréticos, ou os Kenudot, que ajudaram a conservar a pronúncia dessa língua que o alfabeto é totalmente consonantal, beleza? Então vamos lá. 2. Evidências arqueológicas mais antigas. 1. Instruções ou inscrições fora da Bíblia. Inscrição de Kuntilet Ahrud, século 9 a.C., encontrado no Sinai e partes de Israel. Menciona Yahué de Samaria e Yahué de Temã.
Estela de Meshá, século 9 a.C., em Moabe, refere-se a Yahué em contextos que envolvem Israel. Ossuários e inscrições israelitas dos séculos 9 a 8 a.C., o nome Yahué é citado como divindade nacional ou tribal. 2. Contexto histórico. O nome Yahué parece surgir como divindade tribal de Israel, possivelmente associado a regiões do deserto do sul da Palestina ou Moabe. Originalmente, Yahué poderia ser um deus guerreiro ou protetor tribal, distinto do panteão cananeu El, Baal e dentre outras divindades. Para você entender melhor esse vídeo, eu peço que você estude o anterior, tá? Você vai compreender melhor. 3. Comparação com El e Elohim. Antes do uso amplo de Yahué, El era o deus supremo do panteão semítico e cananeu. Elohim poderia se referir a El, no sentido de enaltecê-lo como o supremo ou maioral, ou a outros deuses, no que diz respeito ao plural da palavra. Então Elohim tanto serve no singular para enaltecer, né, é usado para enaltecer El, que encabeçava o panteão, e hoje tem um outro sentido pelo motivo da metamorfose linguística que eu expliquei, certo? Então ele era tanto para enaltecer, Elohim era tanto para enaltecer El, que era o cabeça do panteão, quanto para significar pluralidade de Els, ou seja, outros deuses, tá bem? Então, Elohim poderia se referir a El ou a outros deuses. Com a adoção de Yahué, Yahué se tornou o Deus nacional de Israel, e os títulos El, como El Shaddai, El Elyon, foram associados a Yahué, fundindo tradições. Praticamente aqui vamos dizer assim, um politeísmo, como nós podemos ver, é um sincretismo religioso, né, digamos assim. 4. Evidência literária na Bíblia. A Bíblia hebraica usa Yahué desde os tempos mais antigos, Gênesis, Êxodo, mas muitos estudiosos acreditam que essas seções foram escritas ou compiladas entre o século X a 7 a.C., refletindo tradições orais anteriores, boca a boca, né? Em textos posteriores, Yahué absorve atributos de El, se tornando o único Deus absoluto de Israel. Ou seja, os atributos ou as divindades filhas de El, ou deuses que tinham por atributos Shaddai, Roi, Elion e etc., como Olam, por exemplo, que eram divindades distintas, de cultos distintos a esses El. Esses termos acabaram, por conta do significado, sendo associados a elogios que enalteciam. Daí então se tornaram nomes ou termos que engrandeciam Yahué. Em textos posteriores, Yahué absorve atributos de El, se tornando o único Deus absoluto de Israel. Então ele é composto, tá? O Yahué dos judeus, que é o Jeová dos protestantes, o Javé dos católicos, na verdade é um Deus composto. Mas vamos lá. Resumo histórico. Período. Uso de El e Elohim. Surgimento de Yahué. Observações. Então vamos lá. Período. Antes do século 9 a.C., tá? Uso de El e Elohim. El Elohim como divindade suprema plural de deuses. Surgimento de Yahué, ausente. Então, nesse tempo não existia. Observações. Cultos politeístas ou enoteístas. Período, século 9 a.C., títulos de El ainda presentes. Surgimento de Yahué. Veja bem, Yahué, esse termo surgiu no século 9, tá? Então, século 9 a.C., né? Ele ainda não existia antes do século 9, e no século 9 a.C. ele surgiu, beleza? Entenderam isso? Então, antes do século 9 não existia esse termo Yahué, ele não era conhecido. Depois do século 9 a.C. surgiu. Yahué aparece em inscrições
de Kuntilet Ahud, né, no caso, Ahud e Mesha. Observações: Deus tribal ou nacional de Israel. Séculos 8 a 7 a.C., Elohim ainda usado, Yahweh foi consolidado. Observação: graduação, fusão de El com Yahweh, início do monoteísmo estrito. Então, até então, Yahweh era um Deus diferente. E tinha o Yahweh, que era de Terã, o Yahweh de Samaria, e depois Yahweh se tornou um só Yahweh e fundiu-se, né? O culto aos Els, como El Shaddai, El Elyon, El Olam, El Roi e ao El que encabeçava o panteão, foi atribuído, fundido em uma só persona, Yahweh. Gradualmente, fusão de El com Yahweh, início do monoteísmo estrito, que nós conhecemos hoje, e é a crença adotada pelos judeus, similar aos protestantes e católicos. Essa consolidação de Yahweh como sendo o Deus único, ela surgiu nos séculos 8 a 7 a.C. Mas sabemos que dentre esses tem ainda o verdadeiro, beleza? Conclusão: Yahweh surge historicamente como o Deus tribal ou nacional de Israel entre os séculos de 9, né, de onde surgiu, a 8 a.C., em paralelo às tradições mais antigas de El e Elohim. Com o tempo, Yahweh absorve os atributos de El, se tornando o Deus único do monoteísmo israelita, que na verdade é um monoteísmo em cima de um panteão composto, né? Daí unificado em Yahweh. Vamos lá. Elohim pode ter sido mudado para singular em referência a Deus por terem criado um Deus composto por Els, como um panteão respondendo por Yahweh? Sim, Erison, essa é uma hipótese fascinante e que muitos estudiosos da religião comparada já discutiam. Vamos analisar cuidadosamente. Então, muitas pessoas antes de mim já discutiam sobre isso. Por isso que eu falo que a verdade não é mérito só nosso. Muitos outros antes, dedicados ao estudo, já tinham acesso a essas informações. Elohim como plural original. Elohim é plural em forma, Deus, derivado de Eloah e El. Em textos antigos, Elohim poderia se referir a múltiplas divindades ou a um conjunto de seres divinos, como no panteão cananeu. El Supremo, seus filhos, deuses associados, Baal, Anat, aí vem um monte aí. Portanto, originalmente, Elohim poderia refletir um conceito de divindade composta ou linha de deuses. Olha que coisa. Transição para singular na Bíblia hebraica. Quando os israelitas se tornaram monoteístas, Elohim passou a designar o único Deus, Yahweh, embora mantendo a forma plural. Pegaram então o panteão, se unificou na persona. O verbo frequentemente usado com Elohim é singular, criou, fez, mostrando que o plural é formal ou honorífico, não literal. Hipótese histórica: é possível que Elohim tenha originalmente representado um panteão de Els, cada um com aspecto ou função. Mas ao unificar a religião em torno de Yahweh, esse panteão foi fundido em um único Deus. Meu Deus do céu! O plural Elohim foi mantido por tradição linguística ou por majestade, mas a referência passou a ser singular, ou seja, um conjunto, que eles veem como único. 3. Deus composto. Nessa perspectiva, Yahweh poderia ser visto como um Deus que sintetiza os diversos Els, ou deuses, né? Elohim do panteão. Por exemplo, El Shaddai, Yahweh Todo-Poderoso. El Elyon, Yahweh Altíssimo. El Roi, Yahweh que vê. Deuses distintos ou Els distintos, o Shaddai, o Lion e o Roi, hoje são vistos, por conta do significado dos seus nomes no idioma, como enaltecimento de Yahweh. Se fundiram nele. Nesse falso, né?
Ou seja, cada título antigo de El se tornou um aspecto ou função de Yahweh, fundindo múltiplos deuses em um só. Meu Deus do céu! Resumo conceitual. 4. 1. Origem. Elohim, plural de divindades, panteão de Els ou Els distintos. 2. Durante a transição monoteísta, os diversos Els foram fundidos em Yahweh, no falso, no caso. Elohim passou a ser usado como singular em referência a um Deus único, que nós entendemos hoje que é engrandecendo, tanto para o mal quanto para o bom, mas mantendo forma plural. 3. Resultado, Yahweh igual Deus único com múltiplos atributos, antes representados por Els distintos, ou seja, um conjunto de deuses. Observação. Essa hipótese explica porque a Bíblia usa um plural para Deus, mas o verbo é singular. É uma memória linguística e teológica de um panteão antigo, agora unificado em Yahweh. Pegaram? Aí eu coloquei: se entendermos Elohim como um panteão ou conjunto de deuses, Els, também teríamos os verbos e pronomes no singular, certo? Pelo visto, posso supor que Elohim, visto no singular, na verdade, oculte um panteão ou grupo de Els, de deuses. Eu falei isso aqui propositalmente, mas já foi subentendido anteriormente, só para que houvesse aí um fortalecimento daquilo que estamos pregando aqui. A inteligência artificial me respondeu: exatamente, Ellison. Vamos organizar as ideias de forma clara. Elohim como plural em forma. Elohim é gramaticalmente plural. A terminação in indica plural masculino. Na maior parte das vezes na Bíblia hebraica, os verbos e os pronomes usados como Elohim estão no singular, especialmente quando se refere ao Deus de Israel. 2. Hipótese do panteão oculto. Se aceitarmos que Elohim originalmente representava um conjunto de Els ou divindades, o uso singular pode refletir uma unificação ou síntese dessas divindades em um único Deus reconhecido pelo monoteísmo israelita, o Yahweh. Nesse sentido, o singular gramatical esconde ou oculta o plural teológico. O texto mantém a pluralidade implícita, forma Elohim, mas afirma a unicidade de ação ou vontade, verbo no singular, dizendo que eles todos agem em conjunto, em conselho. Que coisa, hein? 3. Exemplos bíblicos. Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. No princípio, Elohim, aí o verbo, tá vendo? Bará, em hebraico, no singular, criou os céus e a terra. Então, Elohim, aqui é lógico que nós sabemos que está no plural, mas acompanhado, posteriormente, auxiliado por um verbo. O que isso significa? Que aqui, na verdade, era o Pai e o Filho, por isso o Elohim, plural, criou os céus e a terra. Porque o termo Elohim, ele também é aplicado a representantes de Deus ou deste panteão. Moisés, por exemplo, era representante deste panteão, e depois nós veremos isso, mas eu quero que vocês se firmem aqui. Então aqui era o Pai e o Filho, por isso o verbo no singular posterior. Os céus e a terra. Então o Pai e o Filho criaram os céus e a terra, beleza? Mas você vê aqui a pluralidade mais conjunta, por isso o verbo no singular. Mas também pode se referir a mais de um, quando é aplicado a vários. Então vamos lá. Criou está no singular, indicando Deus único, embora Elohim seja plural. Então nós entendemos que aqui estava o Pai e o Filho, certo? Hipótese. Elohim poderia representar o panteão fundido de Els, agora agindo como um só, ou seja, como eu falei para vocês, em conselho. Gênesis 1:26. O que diz aí? Façamos, plural, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui era o Pai e o Filho agindo. Beleza? Aqui o verbo está no plural, façamos. Possível eco de pluralidade de Elohim ou diálogo interno no panteão.
conselheiros celestiais, ou no caso, em dupla, pai e filho. Mostra que a memória de múltiplos Els ainda aparece em algumas passagens. Resumo conceitual. 4. Forma plural Elohim. Mantém a ideia de multiplicidade ou majestade. Verbo e pronomes singulares. Indica a ação unificada ou monoteísmo de Israel. Ou seja, quando Elohim é precedido por um pronome no singular e excedido por um verbo no singular, Elohim ele é visto como um enaltecimento a um único Deus. Mas quando ele é precedido pelo pronome no plural e excedido pelo um verbo no plural, daí então nós vemos multiplicidade. Indivíduos distintos, e quando no singular, um conselho, um grupo, panteão, um conjunto ou dupla, no caso do pai e o filho na criação. Beleza? Observação final. Essa leitura ajuda a explicar a aparente tensão entre plural gramatical e singular teológico na Bíblia hebraica. É como se o texto guardasse a memória de um panteão antigo dentro do monoteísmo israelita. Se você quiser, posso fazer um quadro visual mostrando o Elohim, plural teológico, e os verbos, pronomes singulares, incluindo Gênesis 1 e Gênesis 1, 26, para deixar a ideia bem clara. Eu não pedi para que se fizesse isso porque eu preferi continuar na mesma linha aqui, senão nós fugiríamos do tópico. Então, o Deus único de Israel, no sentido de ser identificado como Elohim, pode ser um grupo de Els que agem ou se apresentam como um, sendo vários unidos em consenso? Olha a resposta. Exatamente, Ellison. Essa é uma interpretação bastante plausível quando estudamos a evolução do conceito de Deus no antigo Israel, especialmente à luz da etimologia e do contexto cultural. Vamos detalhar. Aí ele começa. 1. Elohim como plural de majestade e plural teológico. Elohim é um plural em forma, mas frequentemente usado em verbos e pronomes no singular, indicando ação unificada. Isso pode ser entendido como plural de majestade, um recurso linguístico para enfatizar grandeza e poder. Plural teológico preserva a memória de um grupo ou panteão de divindades, Els, agora agindo como um Deus único. 2. Hipótese do Deus coletivo. Se considerarmos que Elohim originalmente representava múltiplos Els distintos, então o Deus único de Israel seria uma síntese desses deuses, desses Els, fundidos em um único ser dividido para fins teológicos, de um ser divino para fins teológicos. Então, o Deus único de Israel seria uma síntese desses deuses, uma junção desses deuses, desses Els, fundidos em um único ser divino para fins teológicos. 2. Cada El ainda manteria seu aspecto ou função, poder, soberania, cuidado e eternidade, etc. Na prática, o grupo de Els atua de forma consensual, mas é percebido como um Deus singular por quem o povo ora e obedece. Então, na verdade, o povo que não tem esse conhecimento que eu estou trazendo agora, venera um panteão, várias entidades sintetizadas, fundidas em um único ser, por quem eles identificam pelo falso Yahué, o Javé dos católicos, o Jeová dos protestantes. Pegaram? Daí então veio a ideia que eles têm de Deus omnipotentos, porque faz o bem e faz o mal, tem inveja, ajuda um, não ajuda o outro, prefere um, não prefere o outro, condena, mata, joga praga, daqui a pouco está fazendo bem. Fundiram todas as pessoas, inclusive, quero deixar bem claro, muitas vezes o pai do Senhor Yeshua agiu lá atrás, deu ordens lá atrás, mas ele não é muito mostrado. Raramente, só nas explicações dos profetas e dos apóstolos é que nós o identificamos lá no meio. Quando o filho o identifica lá no meio, do contrário nós não o enxergamos, porque ele está lá. Moisés, quando viu que o negócio estava feio, ele falou: olha, o Deus de vossos pais, não esse aqui que a gente está servindo, mas os vossos pais, olha que coisa, suscitará
um profeta semelhante a mim, a ele vocês vão ouvir. A ele. O que ele estava falando? Rapaz, estamos perdidos. A coisa está feia aqui. A coisa está feia. Ó, vou abrir um parênteses aqui. Vamos para a Bíblia online, certo? Vamos para a Bíblia online aí, que eu vou mostrar uma coisa para vocês. Abrir assim, para não aparecer a propaganda aqui, né? Ou ocultá-la ao máximo que a gente puder. Diminuir um pouquinho aqui, só para poder ocultar essas imagens, essas propagandas aqui, que isso aqui pode dar problema, tá? Propaganda sem autorização aí do YouTube, tá certo? Vem comigo, ó. Gálatas. Vamos aqui. Gálatas 3. (19 e 20). Prestem bastante atenção nessa leitura. Olha o que diz aí. Gálatas 3, 19 e 20. Logo, para o que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões. Foi ordenada por quem? Por anjos, tá? Até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita ou se referia, no caso o Messias. E foi posta pelos anjos, vocês estão lendo aí? Na mão de um medianeiro ou mediador, Moisés. Agora olha o versículo 20. O medianeiro ou mediador, no caso Moisés, não é de um só, mas Deus é um. Então Moisés, ele não era mediador entre Deus e os homens, mas entre os deuses, no caso aí o panteão, né, de Els, composto por Els, como que eu posso dizer, que foram sintetizados, unificados na persona de Yahué, o anjo da sarça, certo? Porque tinham outros anjos, inclusive, que deram a lei. Você pode conferir isso em Atos 7:53, certo? Então, Moisés, ele serviu aquele panteão. Moisés serviu um panteão. Ele não serviu a um único Deus. Até porque o próprio apóstolo Paulo diz isso aqui, ó. 1 Timóteo 2, versículo 5. O que diz aí? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. O que diz aí? Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Yeshua, o Messias, homem, Jesus Cristo, homem. Então há um só Deus e um só mediador. Então Moisés não foi. O único mediador entre Deus e os homens foi Yeshua, é Yeshua. Moisés, como nós lemos, ele foi o quê? De vários, ele não era de um só. Vamos ler de novo? Gálatas 3, 19 e 20. Olha o que diz aí. Logo, para o que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos, Els, Elohim, na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Mas só que quando você volta para o episódio do Sinai, né, Êxodo 19 e Êxodo 20, você vai ver que ali está falando só de Yahué, como se fosse o único Deus que estivesse ali. O termo Elohim é aplicado ali no sentido de único ou de supremo, quando na verdade oculta um panteão, um conjunto de deuses sintetizados
unificados em Yahué. Pegaram essa? Vou provar para vocês, ó. Veja bem. Ora, para o que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, ou de um mediador, no caso Moisés. Ora, o medianeiro, o mediador, não é de um só, mas Deus é um. Só que quando nós lemos lá 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus, o Pai, e um só mediador entre Deus e os homens, entre o verdadeiro e os homens, Yeshua, o Messias, homem. Pegaram? Mas vou deixar mais claro isso aqui para vocês. Atos capítulo 7. Atos 7. Vamos ver quem é que estava lá no Sinai. Versículo 35 em diante. Olha o que diz aí. Prestem atenção. A este Moisés, o qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus. Esse é o verdadeiro, tá? Como príncipe e libertador, pela mão, por intermédio do anjo que lhe aparecera no sarçal. Este anjo que mais para frente fala que é Deus. Mas vamos lá. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu. A ele ouvireis. O que Moisés estava falando? Não me ouçam mais, nós estamos lascados. Nós estamos lascados aqui. Tem um monte de gente aí mandando na gente. Eu sou mediador de vários. Eu estou mediando vários aí. 38. Este Moisés é o que esteve entre a congregação no deserto. Com quem? Com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. Mas quando você lê lá em Êxodo, quem estava no Sinai? Está escrito lá? Deus. Elohim. Elohim. Então esse anjo era um El que compunha o panteão Elohim, que foi sintetizado, fundido na persona de Yahué, do falso Yahué, que é tido até hoje como o nome próprio de Deus. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nolas dar. As palavras de vida são os mandamentos, tá? Que não eram para ter sido dados para os homens, porque dado aos homens condenou os homens. Os mandamentos, eles eram para repreensão, o juízo deles da lei era para os anjos. Você pode ver isso em Deuteronômio capítulo 33, versículo 2. O Senhor veio de Seir e resplandeceu desde o monte Parã, e veio com milhares de santos, se referindo aos anjos, tá, que vieram em sua companhia, e havia para eles, para os anjos, o fogo da lei. Mas os anjos deram para o homem, trazendo o fogo, o juízo à humanidade. Condenou a humanidade. Daí o Messias veio praticando os mandamentos, que eram espirituais, então ele teve que se tornar um homem espiritual, obediente, para que então na prática dos mandamentos ele pudesse levantar uma geração de pessoas santas à sua imagem e semelhança. Entenderam? Agora olha o versículo 53. Quem que estava lá no Sinai dando a lei? Era um só? Vós que recebestes a lei por ordenação ou por ministério de anjos e não aguardaste. Não aguardastes. Como em Gálatas, que nós lemos lá, 3,19, né? A lei foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, de um mediador, no caso Moisés. Mas o mediador, versículo 20, não era de um só. Mas Deus é um. Então ele servia quem? Quem que ele servia? Veja só, o mediador não era de um só.
Ele era de vários deuses, mas Deus, o verdadeiro, é um. Aí Paulo fala em Timóteo 2,5 que há um só Deus e um só mediador, ou medianeiro entre Deus e os homens. Yeshua, homem. Tirou fora Moisés, porque Moisés serviu a vários. Pegaram? Serviu a vários. Mas claro que isso não tem como, né? O pessoal falar que não entendeu, aí pelo amor de Deus. Vamos lá. Voltando aqui.